Evangelho em Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, onde diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Este versículo, ele é chamado de proto-evangelho. Por quê? Porque nesse versículo aqui, Deus já está anunciando a vinda do Salvador da humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher é uma mensagem de Deus para a serpente. E entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, vou colocar inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher. E diz que este te ferirá a cabeça. Este quem? Há uma diferença entre a palavra esse e a palavra este, tá? Esse se refere a algo mais distante e este se refere a algo bem perto. Este aqui está falando que é o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o descendente da serpente, né, o reino da maldade, feriu o calcanhar de Jesus Cristo. Ou seja, o que aconteceu com o Senhor Jesus na cruz do Calvário foi como um ferimento no calcanhar, comparando com o que o Senhor Jesus deflagrou sobre o pecado. Com a morte do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, o pecado morreu para aqueles que creem nele como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, a morte de Cristo matou o pecado que causava a morte aos seres humanos. Mudando de palavra, nós podemos, mudando aqui de declaração, nós podemos falar da morte com a morte de Cristo. Tá? Qual é a morte que morreu? O pecado. Quem matou o pecado? A morte de Cristo. A morte da morte pela morte de Cristo. Então a morte de Cristo matou a morte que matava os mortais, que era o pecado. Então, o descendente da serpente feriu apenas o calcanhar de Cristo, enquanto Cristo deflagrou um golpe mortal nos seus descendentes, que é aquilo que matava o ser humano, que era o pecado. Portanto, em Gênesis a gente vê tudo começar, e no Apocalipse nós vemos tudo terminar. É assim que Deus resume a história da humanidade, com todos os seus sucessos e suas frustrações.